Então, pessoal, vamos dar continuidade aí à nossa matéria. Na verdade, agora que a gente deu uma introdução aí sobre a matéria, mas para que a gente entenda esse processo de urbanização e industrialização, a gente precisa ter dado aquela introduçãozinha sobre a questão da, da influência da globalização na formação das cidades e também, é claro, no desenvolvimento aí industrial. Que quanto mais se expande o comércio, mais se tem consumidores. Se você tem mais consumidores, mais fábricas têm que se abrir para poder alimentar esses consumidores. Agora, com a internet, com o vínculo da internet, o avanço dos transportes, nós vamos ter uma quantidade de consumidores muito maior do que no período das grandes navegações. Tá? Então agora são 7 bilhões e meio de habitantes no mundo que necessitam de coisas para o seu conforto, para você viver, tá? Para você viver principalmente na área. Hoje em dia, até na área rural, você precisa da tecnologia, tá? Então, lá na página 40, vai iniciar aí o capítulo 1, né, dessa matéria sobre urbanização. Primeiro vamos entender o que é urbano, tá? Lá na página 40 vai explicar que urbano vem do latim urbanus, que remete ao conceito de cidade. Toda vez que a gente lembra de cidade, a gente lembra de área urbana, tá? Que é diferente de município, tá, gente? Quando a gente fala em município, por exemplo, município de Bom Jardim, eu estou incluindo a área urbana, que é a cidade, e estou incluindo a área rural, tá? Então, cuidado na hora de vocês falarem município. Já quando eu falo em cidade, eu estou falando da área urbana, tá? E a parte da cidade, o que caracteriza ela, a paisagem que a gente vê em relação a uma cidade? Por exemplo, tem até uma fotografia aí no livro de vocês, que é a cidade, a capital do Japão, Tóquio, né? A fotografia que foi tirada em 2018. Olha aí o que caracteriza uma cidade, que é quando a gente já vem na mente da gente, né? O que caracteriza a cidade quando a gente olha para o centro de Bom Jardim? Qual a diferença do centro de Bom Jardim para a zona rural, né? A diferença que vocês veem, né? Por exemplo, na cidade, nós vamos ver, no caso Bom Jardim, vamos dar um exemplo de Bom Jardim, tem mais concentração de casas, prédios, tem o comércio mais intenso, você tem mais lojas, né? Você tem a presença de supermercados, os bancos, né? O centro político, que seria a Câmara Municipal, a Prefeitura. Tudo isso está ali, ó, no conglomerado, no centro de Bom Jardim. Não é diferente nas outras cidades. As cidades, elas são características urbanas, a parte da cidade, essa aglomeração de serviços que a cidade te oferece. E também a concentração de prédios também dá uma certa visão de cidade. A outra parte que também dá uma característica urbana é a maior concentração de pessoas, tá? Você vai ver falar assim, nossa, cidade grande, ou então, não, tá no centro da cidade, porque você tem a maior concentração de pessoas naquele local, tá? Então, o espaço geográfico da cidade, ela muda quando há a formação do centro urbano e da área rural. O que antes era só rural, agora nós passamos a ter cidade também, tá? Com o desenvolvimento da tecnologia, lembrando isso para vocês. E junto da indústria. Então, vai atrair a formação de um centro econômico e também a formação da cidade. Porque para se ter uma indústria numa cidade ou uma empresa muito grande, você precisa ter esse tipo de infraestrutura. Comércio, mercado consumidor, mão de obra,
você precisa ter bancos, você precisa ter um centro político, você precisa ter transporte, que é infraestrutura, né? Então, tudo isso vai atrair o quê? Pessoas para morar na cidade, próximo do trabalho. E é aí que vai começando as construções no centro urbano, em torno desse centro econômico. Ao entorno do centro econômico, você vai ter a formação da cidade, ou seja, as pessoas vão morando ali, se conglomerando. Mas como no centro da cidade não cabe todo mundo, aí vai se espalhando para os outros lugares, que são os chamados bairros, tá? Periferia não quer dizer que é pobreza, tá, gente? Não é nesse sentido que eu tô falando. Os bairros, quando a gente fala em urbanização, nós separamos centro urbano, periferia, área rural, tá? Então, dentro do centro urbano, nós temos o centro econômico. Tem pessoas vivendo ali, morando ali próximo ao trabalho, mas como é muito caro a moradia próximo ao trabalho, foi criando-se as periferias, ou seja, periférico, longe do centro, que é o centro urbano, mais afastado do centro. Então, nós temos o centro e no entorno do centro nós temos o periférico, ou seja, periferia, tá? Que é onde fica a maior parte da população, porque não cabe tudo na área urbana. Então, por isso tem os bairros, tá? E fora dessa área que nós dizemos de área urbana, no centro urbano, e da periferia, nós vamos ter as áreas rurais, que é o extremo da periferia. As áreas rurais não ficam mais afastadas? Pois então, as áreas rurais, você tem menor quantidade de pessoas, devido ao grande crescimento do êxodo rural. As pessoas têm ido para a cidade para encontrar emprego, melhor desenvolvimento econômico, para ter melhor educação, saúde também, né? Suporte aí de hospitais. Então, comércio, tudo isso vai fazer com que atraia o produtor rural para o centro urbano, além também das máquinas terem invadido a zona rural e expulsado os trabalhadores da agricultura familiar para os centros urbanos, porque ele perde o emprego dele lá como produtor para os grandes produtores do agronegócio, né? Então ele tem que vir para a cidade para conseguir trabalho e sobreviver, tá? Já que ele perdeu as suas terras.